Nos primeiros meses de 2020, as sessões das comissões parlamentares lá no Congresso Nacional foram suspensas. Isso porque a pandemia do novo coronavírus já tinha chegado aqui ao Brasil e a suspensão foi uma medida de proteger os senadores e os deputados. Entre as sessões que foram suspensas estava a que definiria o próximo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a famosa CCJ. Na época, o principal cotado para assumir essa cadeira era o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Mas sem sessão, sem votação e sem novo presidente. Agora, a sessão que vai definir a presidência da CCJ vai ficar para só depois do Carnaval. Só que com os resultados da eleição para presidente da Câmara, ficou acertado que seria o PSL que indicaria o próximo chefe da comissão. E a indicação do PSL foi da deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, o que acabou gerando vários burburinhos no meio político. Isso a gente vai explicar melhor depois. Mas para entender exatamente por que essa discussão é tão importante, antes de tudo a gente precisa saber o que de fato a CCJ faz. Então, para ninguém ficar com dúvida, vamos descobrir aqui no Política Sem Textão. Antes de querer explicar o que é a CCJ, a gente precisa entender exatamente o que é uma comissão parlamentar. E são várias, viu? Cada uma com uma função diferente. Mas calma, não se preocupa, porque não é tão difícil assim de entender. De uma forma geral, uma comissão parlamentar é um grupo de parlamentares, sejam deputados ou senadores, que são escolhidos para debater sobre um determinado assunto. As comissões são órgãos de caráter mais técnico, e os seus membros vão debater os projetos de maneira mais detalhada e especializada. Isso serve para organizar e, a princípio, agilizar a análise e a aprovação ou não de um projeto de lei. E faz sentido, né? Afinal, imagina quanto que demoraria para discutir todos os projetos de lei lá no plenário da Câmara com todo mundo discutindo. Pois é. Mas não é só isso, porque as comissões também são responsáveis por fiscalizar o que o Poder Executivo está fazendo. No caso do Congresso Nacional, as comissões fiscalizam a Presidência da República. As comissões parlamentares são divididas entre dois tipos, as permanentes e as temporárias. Os nomes são meio que autoexplicativos, mas vale reforçar que as comissões permanentes não têm uma data de validade, enquanto as temporárias são escolhidas para debater um tema específico e tem data sim para acabar. No caso, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é o foco do nosso vídeo, é uma das 25 comissões parlamentares permanentes da Câmara dos Deputados. E ela não é a única, porque também tem uma CCJ lá no Senado que tem funções parecidas. E falando em funções, o que a CCJ analisa? Pelo nome dá para perceber que ela é uma das, se não a mais importante comissão do Congresso Nacional. Ela é responsável por aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões, admissibilidade de proposta de emenda à Constituição, assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara. Ok. Muito juridiquês. Vamos traduzir? A CCJ debate praticamente tudo que vem da Câmara. A maioria das propostas apresentadas pelos deputados precisa passar pela CCJ, porque é ela que vai analisar se a proposta é constitucional, ou seja, se ela não fere a Constituição Federal do Brasil. Além disso, a CCJ também analisa as PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, o que faz sentido, né? Afinal, é uma emenda à Constituição e a gente está falando da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Assim como temas ligados aos direitos fundamentais, que são garantidos pela Constituição, a organização do Estado brasileiro e dos poderes, além, é claro, de funções que são essenciais à justiça. Então lembra no nosso primeiro vídeo em que a gente listou o que o presidente da Câmara faz e quais são os poderes dele? Pois é, antes de muitas das propostas sequer chegarem ao plenário, é a CCJ que tem que analisar e enviar para lá. Tá, a gente já falou que a maioria das propostas que saem do plenário tem que passar pela análise da CCJ. Mas afinal, como que ela funciona de fato? Para entender isso, vamos começar do início, a formação dela.
Cada comissão parlamentar é formada por uma presidência, que no caso da Câmara é formada por um presidente e 3 vice-presidentes, e um certo número de deputados membros, que são divididos entre titulares e suplentes. O número de membros de uma comissão é definido pela mesa diretora da Câmara a cada ano. Em 2021, por exemplo, a CCJ vai ser formada por 4 deputados na presidência e mais 22 deputados titulares e 22 suplentes. Agora, quais deputados vão para qual comissão? Isso é definido pela proporcionalidade partidária. Ou seja, os partidos e blocos partidários com maior presença no plenário vão ter direito a mais vagas em cada comissão. Depois de definidos os membros, é feita a eleição da presidência da comissão em até 5 sessões depois da formação dela. E depois de tudo isso é que a comissão começa a receber propostas para analisar. Sempre que um ato normativo é apresentado no plenário da Câmara, ele é enviado para as diferentes comissões temáticas a que ele se refere. Como eu disse antes, a CCJ tem que analisar todas as propostas para garantir que elas não vão violar nem a Constituição e nem os princípios do sistema jurídico brasileiro. A partir daí, os membros têm que eleger uma pessoa para ser o relator do projeto. Você já deve ter lido esse termo ou visto esse termo em notícias do Legislativo. O relator nada mais é do que a pessoa responsável por analisar a proposta e dar um parecer. Ou seja, ela vai fazer um relatório dando a opinião dela sobre esse projeto. E nesse parecer, o relator vai dizer se ele concorda com a proposta, se ele discorda dela ou se ele acha que precisa de algumas mudanças e emendas para fazer sentido. Depois de apresentado o relatório, o colegiado, ou seja, os membros da comissão, devem discutir e analisar o parecer do relator. E aí, depois disso, eles votam. E aí eles podem ou aceitar ou rejeitar o parecer. Se o parecer for rejeitado, ele vai se tornar o que se chama de voto vencido. E aí os membros da comissão têm que eleger um novo relator para fazer um novo parecer. Basicamente, enquanto um parecer não for aprovado, esse processo vai se repetindo. Agora, se o parecer for aprovado, aí ele deixa de ser a opinião só do relator e passa a ser a opinião oficial da comissão como um todo. E a partir daí, o projeto é enviado para as outras comissões ou, se não for o caso, ele vai direto para o plenário para votação. Durante a discussão do parecer, se a comissão achar necessária, ela pode chamar um especialista ou uma pessoa que está relacionada ao tema debatido para falar. Foi o que aconteceu com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que foi chamado para participar de algumas das reuniões da Comissão Mista da Reforma Tributária no ano passado. No caso da CCJ, podem ser juristas especializados na pauta em discussão, por exemplo. Bem, entendido o funcionamento geral da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, vamos voltar para aquela indagação do começo que o Diego fez a respeito do rebuliço causado pela indicação da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, para presidir essa comissão. Do início, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, ganhou a eleição para presidir a Câmara, tendo em torno de si um bloco com 11 partidos que alavancaram a sua candidatura. Concluída essa etapa, partiu-se para uma seguinte, a definição das escolhas dos cargos da Câmara. A mesa diretora, com o Arthur Lira à frente, já foi definida e agora faltam as comissões. A tradição é que o comando delas seja definido segundo o tamanho de cada partido, e o PSL era o maior dentre aqueles que apoiaram o Arthur Lira e por isso ganhou a preferência para ficar com a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a CCJ. A indicada do partido foi a Bia Kicis, e aí tem um bastidor que ela mesma contou ao jornal Valor Econômico. A deputada disse ao jornal que o acordo para que ela presida a CCJ da Câmara foi acertado com um aperto de mãos com o Arthur Lira para pacificar o PSL e garantir os votos dos 36 deputados da legenda no Lira para a eleição à presidência da Câmara. Mas por que pacificar o PSL? Vamos fazer uma retrospectiva rápida. O PSL era um partido nanico, ou seja, sem expressão, até a eleição de 2018. Com a adesão do presidente Jair Bolsonaro, a marca Bolsonaro turbinou o partido, tanto que o presidente foi eleito pela legenda, que também fez vários deputados e senadores. Só que depois que o Bolsonaro
deixou o PSL por brigas no comando ali da legenda, a indicação dos diretórios estaduais. Depois que ele deixou o PSL, o partido rachou em uma ala bolsonarista e a outra rompida com o Bolsonaro. Tanto que hoje existem processos de expulsão abertos no PSL para parlamentares contrários à direção da sigla. Inclusive, alguns deles, 17 deles, não podem nem representar o partido, assinar como se fosse uma representação do partido. Eles mantêm, claro, o direito de voto, mas não podem representar o PSL. A tal pacificação via eleição para a presidência da Câmara veio com a escolha da deputada bolsonarista Bia Kicis para comandar a CCJ e a do deputado Luciano Bivar, que preside o PSL, é do PSL de Pernambuco, para compor a primeira secretaria da mesa diretora da Câmara, mesmo o Bivar tendo apoiado Baleia Rossi na eleição para a presidência da Câmara, Baleia Rossi que antagonizou aí com o Arthur Lira e por consequência o presidente Jair Bolsonaro que apoiou o Arthur Lira. Então, entenderam? É igual o passo de dança, um para lá, um para cá, tudo se ajeitou. Agora vamos ao X da questão. Por que tanto rebuliço com a indicação da Bia Kicis para presidir a CCJ? No rito, fez-se a política. O candidato de Bolsonaro à Câmara escolhe uma bolsonarista para presidir a comissão mais importante da casa, retribuindo o favor em uma eleição e pavimentando, claro, o caminho para a aprovação de projetos. Tem outra lebre que foi levantada de que a Bia Kicis seria inexperiente para presidir uma comissão tão importante, a CCJ. Bom, antes dela, também tínhamos um parlamentar de primeiro mandato e também muito jovem no comando da CCJ, o Felipe Francischini, colega de PSL da Bia Kicis, de apenas 27 anos. E, sob o comando do Francischini, a gente lembra, passou, por exemplo, a reforma da Previdência. Inclusive, a Bia Kicis era a primeira vice-presidente sob a gestão do Felipe Francischini. Então ela acompanhava os trabalhos de perto. Ela que antes de ser deputada foi procuradora da República, tem 59 anos. Creio que as críticas via inexperiência talvez não colem muito. Sobre esse aspecto da inexperiência, ela mandou pra gente um WhatsApp colando uma nota da Associação de Procuradores do Distrito Federal em apoio ao seu nome para presidir a CCJ, e ela diz que só isso basta, só isso demonstra que ela tem capacidade. Inclusive, causou estranheza dentro da associação essa nota de apoio, causou na verdade uma tensão interna ali, tanto que procuradores, alguns 11 procuradores, deixaram a associação depois do posicionamento, a nota que foi emitida pela cúpula da Associação de Procuradores do DF. Bem, até aqui nada pesa contra a Bia Kicis. A oposição tem uma natural ojeriza a ela por ser uma das mais ferrenhas defensoras do presidente Jair Bolsonaro. Até aí, ok também. Só que pesa contra a Bia Kicis alguns posicionamentos controversos que ela já deu, que podem gerar lá na frente alguns atritos institucionais. O ataque mais contundente foi contra o Supremo Tribunal Federal. A Bia Kicis já pediu o impeachment de 2 ministros, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E também xingou o então decano da corte, ministro Celso de Mello, quando ele deu uma decisão que atingiu o presidente Jair Bolsonaro. A Bia Kicis já tem uma tensão anterior com os ministros do STF, porque ela é um dos nomes investigados no chamado inquérito das fake news. A investigação que foi aberta lá em 2019, que apura ataques contra o STF e seus ministros por meio de notícias falsas, calúnias e ameaças. Ainda falando de STF, na tribuna do Congresso, a Bia Kicis colocou as Forças Armadas contra o Supremo, alegando uma falsa atribuição de poder moderador, nas palavras dela, das Forças Armadas
no conflito entre os poderes da República. Nossa Constituição previu, sim, um poder moderador que alguns, talvez por desconhecimento, atribui ao STF. Mas a correta interpretação do texto constitucional foi relembrada pelo maior constitucionalista vivo, Dr. Ives Gandra Martins. Aspas. Creio que essa invasão de competências é extremamente perigosa, porque a Constituição também declara no artigo 142 que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, são as Forças Armadas que têm que repor a lei e a ordem. A deputada Bia Kicis também coleciona polêmicas relacionadas à pandemia do coronavírus. Em abril do ano passado, em uma sessão da Câmara, ela usou uma máscara com a frase "e daí?", em referência a uma fala do presidente Jair Bolsonaro quando o país atingiu 5 mil mortos. Ele disse algo como: "E daí? Lamento, o que eu posso fazer?". Também se mostrou contrária às medidas para conter a disseminação do coronavírus. Um exemplo foi um vídeo postado na internet ao lado de uma outra mulher em que ela ensina uma espécie de truque para bular o uso da máscara de proteção. Gente, a Bia tem um truque maravilhoso pra quem não quer usar máscara. Ela tá sempre com uma garrafinha de água. Aí chega o segurança e fala: "Senhora, precisa colocar máscara". Ela fala: "Só tô tomando uma aguinha, tá? Já ponho". E aí ela nunca põe. É o jeito, né, gente? Porque não dá. Eu quero respirar, eu preciso respirar. A Bia Kicis também defendeu o tratamento da Covid-19 com o uso da cloroquina, que não tem eficácia contra a doença, e comemorou a diminuição das restrições em Manaus pouco antes do colapso da saúde na cidade, até com falta de oxigênio hospitalar. Por conta das posições controvertidas da Bia Kicis, a gente percebeu dois movimentos nessa última semana. Parlamentares pressionando o PSL para indicar outra pessoa e outros deputados lançando candidaturas avulsas, pipocando nomes para confrontar o de Bia Kicis na eleição para presidir a CCJ. Apesar do acordo na Câmara de que a escolha ficaria com o PSL, nós vamos precisar esperar essas próximas semanas para ver qual será a definição. Tá certo, galera? Obrigado por acompanharem mais esse vídeo do Política Sem Textão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir a nossa página no Instagram também, Política Sem Textão, e ajudem a espalhar para os amigos. A gente quer que esse método mais simples e leve de tratar a política chegue a mais pessoas. Daqui um pouco a gente vai falar sobre conceitos econômicos, de questões sociais e de cidadania. Então venham com a gente, contribuam com o canal, deixem os assuntos que vocês querem ver aqui, que vocês também são parte desse projeto. Muito obrigado e até uma próxima.